O WK Radar conta com algumas áreas de trabalho que são feitas especificamente para cada área de negócio. Vamos dar uma breve navegada aqui pela área de materiais para a gente ver o que é que tem aqui dentro. Então, a gente tem esses dois cards aqui. Por enquanto, a gente tem só esses dois. Mas tanto aqui na área de materiais, quanto nas outras áreas também, a gente vai estar sempre adicionando cards novos. Vamos à ordem de compras. Inicialmente, a gente esbarra com essa listinha, que nada mais é que um top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um top 10 de fornecedores. E aqui, o 11º seria um aglomerado dos fornecedores restantes. E aí essa lista vai trazer o valor total de compras em aberto de cada um dos fornecedores. Também vai trazer o prazo médio para pagamento dessas compras. Então eu tenho aqui quanto e quando eu vou pagar. E aqui do lado do nome vai trazer também essa porcentagem em relação a todas as compras da empresa, que vai medir o nível de dependência que temos nesse fornecedor. Isso vem para resolver, de certa forma, um problema bem crítico que foi visto por várias empresas aí no período da pandemia. Então, digamos que a compra de um determinado material estava concentrada em um fornecedor, esse fornecedor teve uma crise de fornecimento, e aí nós ficamos a ver navios. Mais embaixo tem esse totalizador de ordens de compra em aberto, com o valor aqui à direita. E aí aqui embaixo temos esse indicador, o ciclo de compras, que é o tempo desde que é feita a solicitação de compra até a entrada efetiva desse material na nossa empresa. Então esse indicador vai medir a performance da operação como um todo, da minha equipe de compras fazendo a solicitação da compra, passando pelo fornecedor entregando, e minha equipe aqui de novo recebendo e fechando esse ciclo. Isso se for para colocar de um jeito bem simples. E aí aqui tem o valor do indicador em dias, que vai estar comparando com o período anterior, esse aqui entre parênteses. Então, se tiver igual ao período anterior, vai ficar um quadradinho azul. Se o tempo diminuir, fica uma setinha verde. E se aumentar, uma setinha vermelha, como é o caso aqui. Continuando, quando tem essa setinha aqui na direita, significa que vamos chamar uma nova visão aqui dentro do card. Então, se a gente clicar em cima de algum fornecedor, vem a listagem das compras desse fornecedor, ordenadas pela data de entrega, dando aquele senso de prioridade para ajudar a fazer aquele acompanhamento, confirmar a entrega, alinhar com a equipe que vai receber esse produto, ver se está tudo certo. Então, a gente já consegue identificar do que se trata aqui pela classificação contábil. A parte de valor. E claro que nada disso faria sentido se eu não pudesse acessar a ordem de compra com um clique. Então, clicando, eu consigo acessar a ordem de compra, acessar os detalhes, ver quais são os itens e até fazer alguma alteração, caso for preciso. Para cada fornecedor, a gente vai ter aqui esse outro indicador, o tempo médio de entrega, que nada mais é que o intervalo entre eu enviar a ordem de compra para o fornecedor até receber e ter indicado a entrada lá na conferência da nota fiscal. Então, aqui, a avaliação performática é exclusivamente da parte do fornecedor. E falando em indicadores, vindo aqui nos 3 pontinhos, clicando em indicadores, dá para fazer alguns ajustes e aí definir como que o cálculo vai ser feito, como vai ficar essa comparação. E isso vai servir tanto aqui para o tempo médio de entrega, quanto para o ciclo de compras, que a gente viu agora há pouco. Então, aqui tem o período mensal, trimestral, semestral e anual. Até vou deixar marcado mensal, porque vai ficar mais fácil para explicar. Aí ele tem mais essa informação aqui de detalhamento. Se vai comparar com o exato mês anterior, a gente está em abril e vai comparar com março. Ou se vai comparar com o mesmo mês, só que do ano anterior. No caso, a gente está em abril e vai comparar com abril do ano passado. E óbvio que se a gente selecionar anual aqui, aí não vai aparecer nada aqui, porque a gente já vai estar comparando com o ano anterior. Também vamos poder indicar se vamos considerar a data atual, por exemplo, se hoje é dia 10 de abril e estamos no mensal, ele vai considerar o período de 10 de março até hoje, 10 de abril. Então, não vai considerar do dia 1º até 9 de março. Se a gente colocar todo o período, mesmo a gente estando no meio de abril, ele vai considerar o mês de março inteiro, desde o dia 1º de março até o dia 30. Ou 31, sei lá, não sei quantos dias tem março. Para voltar, é só vir aqui na casinha. Então, voltamos para o estado inicial do card e essa é uma visão geral do esquema.
Mas, para fazer muito mais sentido e para ser muito mais interessante, quando a gente vier aqui nos 3 pontinhos e aplicar filtros para, por exemplo, olhar minha dependência de fornecedores por classe de serviços ou então por classe de produtos, vou abrir aqui e ele já vai me mostrar as minhas classes de produtos, ou até a nível analítico se eu precisar fazer alguma consulta. Então, para exemplificar, vou selecionar matéria-prima aqui na nossa empresa de bicicletas radicais, aplicar, filtrar, e aí eu já consigo ver minha distribuição dos fornecedores. Dá para ver aqui que eu estou dependendo 67,67% de um fornecedor na classe que eu selecionei. É óbvio que eu poderia abrir essa análise para fornecedores de embalagens, fornecedores de EPIs, enfim, qualquer grupo de materiais ou mercadorias que uma possível falta possa ser mais crítica para a empresa. E, claro, posso filtrar por fornecedores, transportadoras ou compradores. Vou limpar o filtro aqui. E não pensem que eu esqueci desse item aqui no final, ordens de compra com entrega em atraso, que eu acredito que o nome seja bem autoexplicativo. E ele está bem destacado aqui para servir como alerta para que os compradores liguem lá para o fornecedor. Pô, senhor fornecedor, deu ruim aqui, como é que a gente vai resolver isso aí? Clicando nele, já abre aqui a relação de todas essas entregas em atraso. Notas fiscais. A ideia desse card é mostrar as notas fiscais faturadas pelos fornecedores que ainda têm alguma pendência. Então, o foco é esse, de dar esse senso de prioridade para o que foi faturado para evitar aquele caso de mercadoria devolvida porque não veio conforme a especificação, ou até algum erro na emissão da nota fiscal. Essas notas fiscais são as notas fiscais que são recepcionadas no módulo RVI. Então, o nosso RVI, como ele é amiguinho do Web Service lá da Receita Federal, ele consegue trazer essa informação para nós de antemão. Se não vier pelo Web Service, o fornecedor também tem a obrigação de enviar o arquivo XML. Então, a gente pode receber por e-mail para daí a gente jogar ele dentro do sistema. Então, temos a visão aqui da quantidade que está pendente de processamento para NFE, NFCE e CTE. Aí, se eu clicar aqui no NFE, tem uma visão de quais são as NFE pendentes, com algumas informações resumidas aqui. Quem é o emitente, qual que é o número da nota, quando foi emitida e também o valor. E claro que, clicando em cima dela, a gente abre a nota fiscal. O sistema abre a tela do RVI para a gente acessar mais detalhes dessa nota. Sempre que eu quiser voltar naquela visão inicial do card, clico na casinha. E a mesma lógica serve para o NFCE, e CTE também. E eu estava quase esquecendo de dizer que o card de notas fiscais puxa os dados de 3 meses para cá. E aqui em vermelho temos esses alertas. Então, sem arquivo XML, o sistema faz uma auditoria, uma varredura nos lançamentos, e se por acaso não achar o arquivo XML no RVI, que é onde ele deveria estar, ele nos traz esse alerta. É importante lembrar que não guardar os arquivos XML da NFE pelos seus 5 anos vai fazer a gente descumprir a legislação tributária. E aí ter que pagar uma multa bem salgada por documento que não tiver o XML lá na hora da fiscalização. Outro alerta, o sem manifestação conclusiva, indica a quantidade de notas fiscais de entrada com pendências de manifestação conclusiva. Essa manifestação conclusiva, que basicamente é falar se a operação aconteceu ou não aconteceu, é importante porque se você não manifestar isso formalmente, o fisco entende que a operação sim aconteceu de fato. É aquele clássico quem cala consente. Esse card também tem a opção de filtros aqui nos 3 pontinhos, para fazer aquela pesquisa mais detalhada e específica entre os registros listados. Dá para filtrar os documentos com base no número do documento inicial e final, por nome do emitente e ou datas de emissão. Então é isso. Não deixe de acompanhar os vídeos específicos das outras áreas. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.